Olá, graça e paz, tudo bem? Olha só, queria te fazer um convite para você assistir uma mensagem para casais, onde eu estive ministrando na Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui na rua João Adão 480, do pastor Paulo Amorim, a pastora Sônia Amorim. Estive ali fazendo 3 dias de conferência para casais, dentro do tema Reconstruindo os Muros da Minha Família, baseado em Neemias. E uma das ministrações do primeiro dia eu vou compartilhar com você nessa mensagem de hoje. Espero que Deus fale ao seu coração. Fica na paz, um forte abraço. Tchau, tchau. Bom, avisos dados. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Podia até pegar o gancho do esboço da pastora Marta, né? Sobre 7 muros. Mas eu queria compartilhar sobre três muros. Muro fala de proteção, né? Muro fala de algo que está protegendo a nossa casa, algo que está fazendo uma barreira contra inimigos. Então eu quero falar sobre 3 muros aqui essa noite. Essa é só a primeira mensagem de hoje. Vamos ter mais duas sextas-feiras pela frente, e mais a pastora Marta ministrando na última. Porque, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeira pergunta que eu quero fazer: quantos aqui são casados? A grande maioria, né? 95%. Segunda pergunta que eu vou fazer: quantos aqui querem ter um casamento para sempre, até o final da vida? Esse foi o voto que nós fizemos, né? Diante do altar, até que a morte nos separe. Agora, mais importante do que um casamento até que a morte nos separe é: quantos querem ter um casamento feliz? É uma pergunta retórica, né? Porque todo mundo já sabe a resposta. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque mais importante do que um casamento duradouro, do que um casamento até a morte, é que esse casamento seja feliz. Eu vi um pastor amigo ministrando, e ele fez um comentário assim, um comentário em tom de brincadeira, dizendo assim: irmãos, meus pais são casados há 42 anos. E até hoje, de vez em quando, os filhos têm que ir lá para apaziguar, porque os dois estão se pegando em casa. E aí, de repente, um liga para um dos filhos e fala assim: ó, vem aqui em casa aqui, que o negócio está pegando aqui. Aí o pai fala assim: ó, se eu vir aqui, eu vou descer a mão da sua mãe. Imagina, né? Um casal de idosos discutindo, brigando ao ponto de quase se agredirem. Então, mais importante do que um casamento, um relacionamento duradouro, é um relacionamento feliz. Porque queremos viver bem e viver muito. Então eu quero falar sobre 3 muros que nós precisamos levantar. Em primeiro lugar, para que nós possamos ter um relacionamento, um casamento duradouro e feliz, nós precisamos de respeito. Primeiro muro, algo que vai proteger o nosso casamento, a nossa família, algo que vai blindar a nossa casa, chama-se respeito. O que significa respeito? E aí é que está, muita gente pensa que respeito é obediência, que respeito é uma reverência, mas respeito fala de consideração. Respeitar é considerar. Quando você respeita alguém, por exemplo, você respeita a sua autoridade espiritual, você tem consideração por aquela pessoa como uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Então, respeito fala de consideração.
considero aquela pessoa, eu tenho aquela pessoa com estima, eu tenho uma estima por aquela pessoa. Isso é respeito. E nós, em primeiro lugar, precisamos respeitar o nosso cônjuge como indivíduo. Precisamos respeitar o nosso cônjuge, pessoa que nós escolhemos para viver uma vida a dois, como indivíduo, como pessoa. Por quê? Porque às vezes, olha só, nós entendemos, um exemplo, é meu marido, meu esposo. Então ele tem papéis e funções como esposo, mas nós precisamos entender que ele também é uma pessoa, é um indivíduo. Da mesma forma, o homem é minha mulher, é minha parceira, minha esposa, mas também é uma pessoa, é um indivíduo. E como indivíduo, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos objetivos que queremos realizar. O que acontece muitas vezes em um casamento? Às vezes um dos cônjuges começa a realizar o seu sonho, começa a realizar o seu objetivo, e ele quer que o cônjuge ele viva para ajudar a realizar o seu sonho. E às vezes um dos cônjuges vai viver para ser coadjuvante, para ter um papel secundário para realizar o sonho do outro. Só que todos nós temos os nossos sonhos, todos nós temos as nossas metas, os nossos objetivos, todos nós precisamos nos sentir realizados. Então nós precisamos respeitar o nosso cônjuge, entender que ele também tem os seus sonhos, que ela também tem os seus objetivos, que ele também tem o desejo de realizar, de se sentir realizado. Eu te faço uma pergunta: você já perguntou para o seu esposo ou para a sua esposa quais são os sonhos que ele tem para realizar, que ele quer realizar? Você já fez essa pergunta? Qual é o sonho que a sua esposa quer realizar? Qual é o sonho que o seu marido quer realizar? E agora, olha só, quando essas duas pessoas, homem e mulher, estão juntos no casamento, eles se ajudam mutuamente para que os dois realizem os seus sonhos. Nós temos duas pessoas realizadas dentro de um casamento. A minha esposa, ela é técnica de enfermagem e ela trabalha no Hospital Antonino da Rocha Mar. Desde 2008, 11 anos que ela trabalha naquele hospital. E aí ela recebeu uma proposta para trabalhar no hospital regional, o hospital novo que abriu aqui no parque. E é interessante que é o seguinte, ela entrou num dilema, porque o Hospital Antonino da Rocha Mármore é um hospital, como é um hospital filantrópico, um hospital de freiras, ele é um hospital que tem o menor salário de São José dos Campos. E o hospital regional, esse hospital que está chegando novo, é um hospital do governo do estado, ele é o hospital que tem o maior salário do Vale do Paraíba. E aí ela ficou num dilema: o que eu faço? Saio de 10 anos de carteira assinada, peço conta,
para ir trabalhar nesse hospital novo. Só que o hospital novo, por pagar muito bem, é um hospital que não tem estabilidade para mandar embora isso aqui. Se fez alguma coisa errada, eles mandam embora. E ela falou: e agora? Deixo o certo pelo duvidoso? Ou continuo ganhando o menor salário da cidade e abro mão desse salário que ia pagar 3 vezes mais? E ela falou, e aí ela veio conversando em casa. Aí eu perguntei para ela: o que está no teu coração? O que está no teu coração? Aí ela falou assim: olha, se eu pudesse, eu pelo menos durante 1 ano trabalhava nos 2, porque eu ia ter 1 ano para ganhar uma estabilidade nesse hospital novo, para depois eu poder sair do outro e estar mais tranquilo. Aí eu falei: então vai. Ela falou: não, mas é toda noite. Eu falei: mas vai, não é isso que você quer? Ela falou: mas e as crianças e a casa? Eu falei: eu me viro. Vai, realiza o seu sonho, a gente se vira. E aqui, meu irmão, a gente não tem parente, não tem mãe, não tem ninguém. É eu, minha esposa e meus filhos. Aí ela foi. Ela falou: é isso, posso ir então? Eu falei: vai, aguenta as pontas. 3 meses depois eu falei: Jesus, o que eu fiz? Senhor da minha alma. Porque a esposa trabalha de noite, ou chega de manhã, ela vai dormir. E aí é roupa para estender, é louça para lavar, é comida para fazer. E a criança: pai, estou com fome, pai, o barulho do nosso mãe está dormindo. Mas, meu irmão, se os dois não entenderem que são uma sociedade, são 2 sócios que entraram numa empresa chamada casamento, e que os 2 precisam trabalhar juntos em prol da família, e respeitar o cônjuge como indivíduo, como uma pessoa que tem sonhos, que quer realizar projetos, que quer se sentir realizado. Então, em primeiro lugar, é respeito. Respeite o seu cônjuge como indivíduo. Segundo lugar, respeite o seu cônjuge como cristão. Porque antes de ser seu marido, antes de ser sua esposa, ele ou ela é um servo ou uma serva de Deus. Tem a sua fé, tem a sua espiritualidade, tem a sua espiritualidade. E às vezes é aquela coisa, nós olhamos para o nosso cônjuge, o marido olha para a esposa olha para o marido como seu parceiro, como seu cônjuge, e esquece de olhar para ele ou para ela como um cristão, um servo de Deus, uma serva do Senhor. E é por isso que é importante nós entendermos que precisamos respeitar a fé, a espiritualidade, a vida devocional do nosso cônjuge, a vida devocional. Precisamos ter um momento dentro da nossa casa de busca. Você quer ver uma coisa? Se eu perguntasse para você, como é a tua rotina diária? Se eu perguntasse para você, como é o seu dia a dia? Quais são os hábitos que você tem? Às vezes é importante desligarmos um pouco a TV e ligarmos, às vezes, o som, um louvor dentro da nossa casa. Porque às vezes o som, o louvor, tocando dentro de casa, vai trazer a bênção de Deus, a presença de Deus para o nosso lar. Entender que nosso cônjuge
que a pessoa com quem nós casamos é um cristão. Uma vez eu estava discutindo com a minha esposa, estávamos numa discussão, e aí a gente discutindo, e ela falava, e eu falava, e ela falava, e eu falava. Aí eu parei assim e falei: Senhor, eu preciso trazer a tua presença para dentro da minha casa. Aí fui, chamei minha esposa e falei: vem cá. O que foi? Eu falei: não, vem cá. Entrei no quarto com ela, senta aqui na cama. Ela sentou, eu sentei com ela, eu segurei nas mãos dela e comecei a fazer uma oração. Eu falei: Senhor, traz a tua presença para dentro da nossa casa. Eu falei: Senhor, me ensina, me dá sabedoria a como tratar a minha esposa. O Senhor manda na tua palavra, Senhor, que nós maridos precisamos amar a nossa esposa como o Senhor ama a tua igreja. Então me ensina. E quando eu terminei de orar, minha esposa estava aos prantos. Ele falou: me perdoa. Eu falei: também me perdoa. Nós nos abraçamos. E às vezes eu aprendi, quando os ânimos querem se exaltar, porque, meu irmão, não existe casal que não disputa. Não existe casal que não tem um momento de discussão. Mas quando os ânimos estão começando a se exaltar, falou: opa, peraí, vamos trazer Jesus para cá, vamos trazer a presença do Espírito Santo para cá, vamos orar, vamos resolver isso de outra forma, não brigando, não discutindo, vamos orar, vamos conversar a respeito disso. Então respeite o seu cônjuge como cristão. Terceiro lugar, respeite seu cônjuge como cônjuge. Respeite, mulher, respeite o seu marido como seu marido. E marido, respeite a sua esposa como sua esposa. Pastor, não entendi. Vou explicar para você. Eu já presenciei uma irmã comentar sobre uma pessoa, sobre um homem do lado do esposo, e falar: nossa, fulano de tal é bonito. Nossa, fulano de tal, nossa, é bonito, tem uma beleza. E eu fiquei constrangido pelo comentário dessa irmã, falando de um outro homem que era bonito na frente do próprio marido. No momento que nós casamos, no momento que nós colocamos uma aliança na mão esquerda, todas as outras pessoas do sexo oposto deixaram de ter beleza. E ainda que você ache que você tem que guardar isso para você, sabe por quê? Respeito. Da mesma forma, o marido tem que respeitar a esposa. Não, tem homem que não tem respeito nenhum pela esposa. Passa a mulher na rua, chega, falta quebrar o pescoço, e às vezes a esposa do lado, falta de respeito. Ou seja, nós precisamos respeitar o nosso cônjuge como cônjuge. Até o nosso tratamento na igreja com o sexo oposto precisa ser um tratamento respeitoso. Esse negócio de irmão ficar abraçando, Pai do Senhor, eu era pastor de igreja, hoje eu sou pastor auxiliar. Mas tinha um irmão na igreja, era muito amor para dar, sabe? Ia cumprimentar as irmãs na igreja e falava: Pai do Senhor, amada. E as irmãs ficavam. Aí um dia, um pastor auxiliar meu chegou em mim e falou assim: pastor, eu estou perdendo a paciência com aquele irmão. No dia que ele vier cumprimentar minha esposa, querer dar um abraço nela, eu não respondo por mim. Eu falei: Jesus amado, o que está acontecendo nessa igreja? Eu falei: não, vou ter que conversar com o irmão.
Respeito. Você vai cumprimentar, irmão. É sexo oposto? Paz do Senhor. Aqui, ó. Paz do Senhor. Ainda faz uma curvadinha para trás. Vai isso aí. Respeito. Porque o homem casado precisa respeitar a sua esposa diante das outras mulheres. E a mulher casada precisa respeitar o seu marido diante dos outros homens. Amém? Amém. Segundo muro que precisamos levantar na nossa casa. Esse foi só o primeiro. Respeito. Segundo muro que precisamos levantar. Entenda muro como proteção. Certo? Entenda muro como algo que protege, que blinda a sua casa. É o muro da comunicação. É o muro da comunicação. Se tem algo que vai fazer você e seu cônjuge, você irmã e o seu marido, você marido e sua esposa, blindarem o seu casamento, é a comunicação. E como tem mulher que reclama que o marido não conversa? Pastor, meu marido não fala comigo. Estou vendo que ele está diferente. Você tem o quê? Não tem nada não. O que aconteceu? Não aconteceu nada não. Diálogo. Conversa. Tem gente, olha só, tem gente que tem mais liberdade, mais intimidade para conversar com pessoas de fora do que com o próprio cônjuge. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa responder não. Você tem segredos que o seu cônjuge não sabe? Existe algo que você não conversa com o seu cônjuge? Porque um casamento, gente, casamento são, como diz o ditado, cartas na mesa. Casamento são pingos nos is. É preto no branco, como diz o ditado. Nós não podemos ter segredos com os nossos cônjuges. Seu esposo sabe a senha do seu celular, as senhas das suas redes sociais. Seu cônjuge sabe o quanto você ganha, a senha do banco sua, a senha do seu cartão. Porque quanto mais comunicação, quanto mais diálogo, quanto mais as coisas forem claras, mais o seu relacionamento vai ficar blindado. Ao ponto de alguém vir falar alguma coisa de você e o seu cônjuge falar assim: não, eu conheço, isso é mentira, eu conheço ele, eu conheço ela. Existem 5 níveis de comunicação dentro do casamento. 5 níveis. Primeiro nível é o nível da saudação. Não sei se você já viu alguém assim, mas eu já conheci. Alguém que, principalmente quando está brigado, só se cumprimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pai do Senhor. Eu vi um pastor que estava ministrando e ele falou assim: irmãos, eu briguei com a minha esposa, fiquei 1 semana sem falar com ela. Nós só conversava pelo WhatsApp. Ela falava alguma coisa, eu mandava um joinha para ela assim. Eu falei: meu Deus do céu. Nível de saudação. Segundo nível de comunicação é quando o casal só fala o necessário. Já levou as crianças na escola? Já separou o dinheiro do gás?
Já pagou a conta de luz? É só o necessário. É o segundo nível. Casais que só conversam o necessário. Terceiro nível de comunicação é quando só se fala do que acontece externamente. Você viu quem morreu? Você viu o que aconteceu lá em tal lugar? Só se fala. E lá na igreja? Isso. Só se fala do externo. Só se fala do que acontece externamente. Quarto nível de comunicação é quando se fala do que está sentindo. É quando se tem liberdade para falar do que está sentindo. Tem muita gente, tem muito casal que não fala o que pensa, que não fala o que está sentindo. Eu estou falando porque eu pastoreei a igreja durante 10 anos. E quando você ia colocar o casal na frente, eu falava assim: ah, mas ela falou isso. Falou, mas você não falou nada para mim? Você nunca me falou nada? Aí você ficava assim: ué, como é que está a comunicação disso aqui? Você entende? Aí na hora que explode, é que vai falar o que está sentindo. Só que aí não vai falar num outro tom. Não num tom de conversa, mas num tom de cobrança, num tom de briga. Então, antes de você explodir, antes de você brigar e discutir, falar o que você está sentindo, converse. Converse. Olha, você fez aquilo, eu não gostei. Ó, você agiu daquela forma, eu não achei legal. Olha, você falou aquilo, eu fiquei triste com o que você falou. Converse. Fale do que está aqui dentro. Quinto e último nível é quando se tem liberdade para falar tudo. É quando um casal tem intimidade para não ter mais segredos. Para não se ter mais segredos, se fala sobre tudo, se conversa sobre tudo. Eu estava lendo uma pesquisa, uma universidade nos Estados Unidos, Universidade do Kansas, fez uma pesquisa com 3.000 pessoas separadas. 3.000 pessoas. E uma das perguntas da pesquisa é o seguinte: qual foi o motivo da separação? É claro que nunca existe um único motivo, geralmente é um conjunto que faz com que esse casal decida separar. Mas o motivo principal, qual foi o motivo principal da separação? E essas 3.000 pessoas que eram separadas, cada uma respondeu na sua visão, no seu caso, qual foi o motivo principal da separação. E conforme essas pessoas iam respondendo, eles iam fazendo um ranking das respostas mais frequentes. E eles, dessas 3.000 pessoas, eles fizeram um ranking com 12 principais motivos de separação. 12. Numa escala de que o primeiro foi a resposta mais dada. Você quer saber qual foi o principal motivo de separação? Quantos querem saber? Ninguém quer saber? Eu vou falar. Falta de comunicação. É só para tomar água. Eu fiquei chocado quando eu vi essa pesquisa. O principal motivo, segundo essa pesquisa, de separação não foi adultério, não foi incompatibilidade de gênios, não foi problemas de sexualidade. A resposta foi o seguinte: o desgaste natural da vida a dois. O motivo principal das respostas foi o
o desgaste natural da vida dos... Sabe o que eles disseram com isso? A nossa vida começou a entrar numa rotina, trabalho, casa, filhos, contas, que a gente chegou um momento que a gente descobriu que nós não éramos mais o mesmo casal quando nós casamos. Nós éramos dois amigos em casa. Não havia mais romantismo. Não havia mais paixão, não havia mais desejo no casamento. E isso fez com que vários outros problemas surgissem e que viesse a desaguar e a terminar no fim de um relacionamento. Por isso, o meu conselho para você é o seguinte: invista no seu relacionamento. O que não está agradando você? Converse. O que não está bem para você? Dialogue. Sabe, abra o coração e fale: olha, eu não estou satisfeito com isso. Eu não estou satisfeito dessa forma. Não deixe o relacionamento entrar numa rotina infinita, infindável. Nós precisamos investir no nosso relacionamento. Investir fala de comunicação, fala de conversa, fala de intimidade. Quando a gente fala em intimidade, não é só relação sexual. Intimidade é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É você conseguir conversar com o coração do seu cônjuge. Não sei se você já viveu isso, ao ponto de você pensar uma coisa e daqui a 5 minutos seu cônjuge falar aquilo que você pensou. Você fala: nossa, eu estava pensando nisso agora. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Então comunique-se. Fale do que você está sentindo. Fale dos seus medos. Fale do que não está agradando. Mas a comunicação, ela também não é apenas no sentido de cobrança. A comunicação no relacionamento não é apenas no sentido de falar o que não se está gostando, mas também é no sentido de apreciar o outro e comunicar o que você está apreciando. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo brincar, falar o seguinte: as mulheres, elas têm o hábito de se elogiarem. Alguém posta lá uma foto lá no Instagram ou lá no Facebook, aí um monte de irmã vai lá: ô lindona, tá bonita, tá linda. Porque as mulheres têm o hábito de se elogiar, mas o homem não elogia o outro. Você não vê um irmão postando uma foto e o outro falando: ei, lindão, gatão. Porque se fazer tem uma coisa errada. Homem não elogia o outro, pastor. E às vezes o que acontece, e vou dizer mais, o homem, ele tem uma necessidade de reconhecimento. Ele tem uma necessidade de reconhecimento. E aí se a esposa, ela não elogia o marido, ela não aprecia, não reconhece algumas coisas que ele faz, a única pessoa que vai elogiar ele, sabe quem é? A mãe dele. A mãe dele, que a mãe elogia. A mãe elogia. Por isso, eu vou te dar uma lição de casa aqui hoje. Quando você sair daqui, chegar na sua casa, nessa época eu fazia uma célula na minha casa de casais. E aí os casais iam, chegamos a ter
tem uma noite, uma quarta-feira, que, se eu não me engano, teve uns 15 casais. 30 pessoas na casa. E aí nós começávamos a reunião, nós geralmente fazíamos uma dinâmica com os casais. E aí, por muitas e muitas e muitas vezes eu presenciei casais que chegavam, os dois emburrados, um na frente e o outro atrás, um com o menino puxando aqui e o outro com o menino no braço, e entrava na minha casa, e nós começávamos a fazer a reunião, e aí eu falava assim: gente, nós vamos fazer uma dinâmica aqui chamada Vote no Presidente. E a dinâmica era o seguinte: o homem ia ter que, para todas as pessoas que estavam ali, falar por que eles deviam votar na mulher para presidente. E a mulher devia falar para todo mundo por que eles deviam votar no marido para presidente. Aí começava assim: não, vocês têm que votar na minha esposa porque ela é trabalhadeira, ela é muito organizada. Aí a mulher falava assim: não, ela é uma ótima mãe, ela administra a casa muito bem, vai administrar o país, por isso vocês têm que votar nela. E eu cansei de ver esses casais chegando emburrados e saindo de mão dada. Sabe por quê? O poder do elogio, o poder da comunicação, o poder da fala. Às vezes uma palavra sua pode mudar o dia do seu cônjuge. Você, marido, um elogio seu pode mudar o dia da sua esposa. Você, esposa, um elogio seu pode mudar o dia do seu marido. Isso também é comunicação. E eu vou para a última parte, o último muro. O último muro, que é o seguinte: o primeiro muro, qual é o muro? Respeito. Do respeito. O segundo, da comunicação. E o terceiro muro, que vai blindar a sua casa, que vai proteger a sua família, chama-se perdão. Porque não existe relacionamento duradouro e feliz sem perdão. Uma vez Pedro chegou em Jesus e falou assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus falou assim: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Aí eu te pergunto: se um irmão, você tem que perdoar ele pelo menos 490 vezes por dia, quanto mais o nosso cônjuge. Sabe por quê? Eu vou te dar uma notícia. Nós somos falhos e imperfeitos. E isso é um defeito de ser humano. Nós sempre vamos errar. Nós sempre vamos cometer falhas. Nós sempre vamos errar com o nosso cônjuge. E ele também vai errar conosco. E ele também muitas vezes vai, às vezes, explodir e falar coisas que vão machucar o nosso coração. E ele também vai ter atitudes que nós vamos ficar machucados e magoados. Mas nós precisamos liberar perdão para podermos continuar um relacionamento feliz e para sempre. Se você quer saber o que é uma prisão sem grades, é você viver magoado com alguém. Sabe o que significa a palavra ressentimento?
Ó, sentimento, ressentimento. É sentir de novo. Ressentir. Sentir novamente. Sabe o que acontece? Às vezes nós falamos, eu perdoo, tá bom, vou deixar para lá. Mas na primeira oportunidade, aí a gente lembra. Mas lá em 2004, você fez isso, você falou aquilo. Ué, mas não tinha pedido perdão? Não tinha perdoado? Você ressentiu aquilo novamente. Você lembrou do que foi feito e você ressentiu. Você sentiu de novo o que aconteceu. É interessante porque Jesus, Deus na sua palavra, Ele fala para nós assim, que os nossos pecados Ele lança no mar do esquecimento. E Ele fala assim, e eu não me lembrarei mais. Você já pensou se toda vez que a gente entristecesse a Deus, Deus apontasse o dedo para nós e falasse, mas você pecou contra mim, você fez aquilo, Senhor, mas o Senhor já me perdoou. Não, mas você fez. E às vezes é isso que nós fazemos. Nós ressentimos. E isso é uma prisão. Isso é uma prisão que atormenta muitas pessoas, que quando lembram de coisas do passado, que quando lembram de situações, que quando lembram de palavras, ressentem novamente aquilo que sentiram, e fatalmente vão lançar em rosto, e fatalmente vão dizer, olha, mas você... Perdão, pastor, mas eu não consigo esquecer. Deixa eu te dar uma notícia. Ninguém tem a capacidade de apagar uma memória da sua mente. Ninguém consegue fazer isso. Eu vou apagar uma memória da minha mente. Você vai lembrar. Só que perdão é uma decisão. Perdão começa com uma decisão. Eu decido perdoar. Eu decido abrir mão de ressentir aquilo novamente. E eu não sei, você que veio aqui essa noite, eu não sei como está o teu relacionamento. Eu não sei se muitas vezes você ressente palavras, frases, atitudes que magoaram você, que machucaram você. Mas se você tomar a decisão de abrir essa prisão e falar assim, eu vou perdoar, eu vou entender que ele é um ser humano, que ele erra, que ela erra, você vai abrir a porta dessa prisão e você vai deixar que o Espírito Santo age no seu coração. Olha só, eu vou encerrar 5 minutos. Um professor universitário chegou no pátio da universidade. Estavam conversando alguns alunos da faculdade. E ele chegou, aí um dos alunos falou assim, professor, estamos aqui falando sobre casamento. Eu já falei, o aluno disse, eu já falei que eu não vou casar. Eu vou viver junto e se der certo, bem. Se não der certo, cada um vai viver a sua vida. Já decidi isso. Cada um vai viver a sua vida. Aí uma das jovens que estava na roda falou assim, olha, eu sou assim. Se tiver bem, continua. Se não, já mando pastar. Comigo é assim. Aí o outro falou assim, olha, pois meu lema de vida é solteiro sempre, sozinho nunca. Meu negócio
é pegar geral. Mas e aí, professor? O que o senhor acha? O que o senhor fala sobre casamento? Aí o professor disse assim: olha, eu já pensei igual a vocês. Eu já tive o mesmo pensamento de vocês. Mas os meus pais, ele disse, foram casados por 45 anos. E um domingo de manhã, minha mãe estava descendo a escada e teve um mal súbito e caiu. E aí meu pai tentou socorrer ela, mas ela veio a falecer. E ele disse: nós chegamos no velório, eu, meus irmãos, e o meu pai não deu uma única palavra. Ele disse: meu pai ficava com os olhos perdidos, com o pensamento longe. Ele disse: eu e os meus irmãos tentávamos brincar, tentávamos alegrar ele, mas ele não dizia uma única palavra. Até que quando chegou o momento do enterro, de colocar no caixão, na lápide, ele quebrou o silêncio. E ele disse o seguinte: eu vivi 45 anos com a mãe de vocês. Eu vivi uma vida com ela. Nós criamos vocês, vimos vocês crescerem, perdemos noites de sono, vivemos momentos de enfermidade, passamos por situação de crise financeira, enfrentamos tudo isso juntos. E agora resta a mim conviver com a ausência dela. Resta a mim acordar pelas manhãs e não sentir mais o cheiro do café que ela fazia. Resta a mim conviver com a saudade da minha companheira que ria das minhas piadas, da mulher com quem eu dividi as minhas dores, os meus medos e as minhas alegrias. E ele disse: casamento é você escolher uma pessoa para dividir a sua vida com ela.